E hoje nós vamos tratar de uma das dúvidas mais comuns entre os alunos que estudam a Lei 8666. E isso eu posso afirmar a partir da minha experiência de mais de 8 anos como professor de Direito Administrativo. Raramente, ao lecionar a Lei 8666, licitações e contratos, eu não ouvia esta pergunta, que é a seguinte: professor, a administração tem prazo para convocar o licitante vencedor para celebrar o contrato? Se ela tem esse prazo, ele pode recusar? Se ele pode recusar, a partir de que momento ele pode recusar? Enfim, são várias questões envolvendo essa situação. Se porventura você também tem essa dúvida ou sequer chegou alguma vez a estudar esse assunto, eu quero te convidar a ficar comigo após a vinheta, porque eu vou te dar todas as respostas que você precisa. Muito bom. Então a ideia é a seguinte: a administração abriu o procedimento licitatório, analisou propostas, definiu lá o licitante vencedor e em algum momento, por óbvio, ela vai chamá-lo para celebrar o contrato. Ou seja, vai chamá-lo para que ele comece a prestação do serviço, para que ele inicie a obra, para que ele faça o fornecimento daquele produto, que é o objeto da licitação. Enfim, em algum momento ela vai partir para aquilo que efetivamente é o grande objetivo: celebrar o contrato. Afinal, a licitação foi aberta justamente para que ela selecionasse o melhor interessado, aquele que tivesse a melhor proposta para a celebração do contrato, não é isso? Primeiro ponto que você tem que avaliar e não esquecer é que a administração não é obrigada a celebrar o contrato. Veja, o fato de um licitante vencer uma disputa não significa que ele vai poder exigir que a administração o contrate. Não, a contratação ainda, pode ser que daqui a um tempo isso mude, mas até o presente momento podemos afirmar que a contratação é uma mera expectativa de direito do licitante vencedor. Ele não tem garantia de que vai ser contratado. Agora é óbvio, né? Seguindo o que se vê lá no artigo 49 da Lei 8666, ele pode, obviamente, assim, exigir que a administração contrate com ele. Ele não pode exigir que a administração contrate, mas se ela vier a contratar, ele pode dizer: não, tem que ser comigo porque eu que venci a licitação. Ou seja, o fato de uma empresa vencer uma licitação não dá a ela a garantia de que o contrato vai ser celebrado, mas dá a ela a expectativa de direito no sentido de que, se houver a celebração de um contrato, vai ter que ser com ela, porque afinal de contas ela é a vencedora da licitação. Mas agora a empresa fica assim essa questão, né? Quanto tempo a administração tem para convocar a empresa para celebrar contrato? Não tem tempo, não tem prazo. Em tese, a administração pode convocar a empresa a qualquer tempo. Ou seja, a licitação foi concluída, eu defini o licitante vencedor e a administração pública não tem um prazo específico definido na Lei 8666 para que ela efetue a chamada, a convocação do vencedor para celebrar o contrato. Mas a lei dispõe nos seguintes termos em relação ao licitante. Ela vai dizer o seguinte: a partir do momento que o licitante entrega a proposta, essa proposta é válida por 60 dias. Logo, o licitante vencedor, a partir do momento que ele entregou a proposta dele, a proposta comercial, essa proposta tem validade de 60 dias. Logo, se a administração chamar esse licitante para celebrar o contrato dentro desses 60 dias, ele é juridicamente obrigado a honrar os termos da proposta. Isso é a coisa mais básica que existe, né? A proposta obriga o proponente. Não é isso que a gente estuda lá em Direito Civil? Ou seja, se eu faço uma proposta, eu sou obrigado a cumpri-la. Logo, essa obrigação para o vencedor, ela dura 60 dias. Então, se nesse contexto aqui, ele se recusar a assinar o contrato, ele vai sofrer sanções. Ele sofre sanções. Uma multa, por exemplo. Por quê? Porque ele estava obrigado a honrar a proposta. Como ele não honrou, ele vai sofrer uma sanção em caso de recusa, certo? Agora, se a administração, após o momento em que houver a entrega das propostas, demorar mais de 60 dias para convocar o licitante a celebrar o contrato, o que acontece? A partir de 60 dias, ele não fica mais obrigado em relação à sua proposta. Logo, se a administração convocar e ele achar que sim, que deve
celebrar o contrato, ou seja, que permanece vantajoso, ele pode sim celebrar o contrato. Se ele achar que não, não há maiores consequências. Ou seja, aqui no caso, a recusa do vencedor em celebrar o contrato não acarretará sanções, certo? Porque a ideia é mais ou menos a seguinte, né? Se você for, por exemplo, a uma loja especializada em imóveis planejados para fazer um projeto para sua casa, para o seu apartamento, aí eles fazem lá um projeto e te entregam um orçamento. Todo orçamento tem um prazo ali de validade, significa que a empresa é obrigada a honrar aquela proposta se a proposta for aceita naquele prazo. Agora vamos imaginar que você demore 1 ano para tomar a decisão de contratar a empresa. Aí, 1 ano após, você vai lá, mete o orçamento em cima do balcão e diz assim, eu quero fechar com vocês. O que eles podem dizer? Bem, olha, nós temos até interesse de fechar, mas esses preços nós não conseguimos mais, o preço da madeira subiu, mão de obra, impostos, custos operacionais diversos. Olha, posso fechar, mas eu posso fechar por tanto, isso aí não dá mais. Então, o que acontece? O legislador entendeu que após 60 dias, o licitante já não fica mais obrigado a honrar a proposta. Logo, se ele achar que não, olha, esse preço para mim já não é mais vantajoso, a administração não pode sancioná-lo. Agora, o mais importante é a gente saber o seguinte, certo? Entendi, professor. Mas aí o que acontece nessas situações em que o licitante é chamado para celebrar o contrato e ele recusa? Ou seja, no primeiro momento ele recusa nos 60 dias ou ele recusa aqui após 60 dias. Deixa eu ver, tem um espaço, vai caber assim. Então o que acontece? Gente, é simples. A administração, no caso de recusa, não pode negociar com o vencedor uma condição melhor. Estamos falando da Lei 8666, esse assunto é com base na Lei 8666 e não é possível negociação do preço. Logo, se ele se recusar, aqui a administração vai aplicar sanções, aqui ela não vai aplicar sanções e qual medida ela vai poder adotar? Simples. Ou ela vai fazer a convocação dos remanescentes, ou ela vai fazer a convocação dos remanescentes, e eu não sei se vai dar para você enxergar aí, espero que dê, ou ela vai fazer a revogação do procedimento licitatório. Ou seja, o que é convocar os remanescentes? O vencedor recusou? Chama o segundo colocado. Apresenta para ele a proposta do primeiro e diz assim, você aceita celebrar o contrato nos mesmos termos que o primeiro iria fazer? O segundo colocado diz, sim, eu aceito. Então tá bom, vamos celebrar o contrato. Não, não aceito. Vou convocar o terceiro, vou convocar o quarto e assim por diante. Ou seja, em ambos os casos, havendo a recusa do vencedor, a administração pode convocar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o 10º, sempre apresentando para ele a proposta do vencedor, ou seja, eles só vão ser contratados se aceitarem honrar a proposta do vencedor, e é óbvio que se eles não aceitarem, eles não vão sofrer nenhuma sanção, porque a proposta não é deles, ninguém é obrigado a aceitar a proposta dos outros. Você só pode ser obrigado a cumprir a sua própria proposta, não é? Muito bem. E, em último caso, se a administração não conseguir nenhum licitante que aceite celebrar o contrato nos termos do vencedor, ela vai revogar esse procedimento licitatório. Infelizmente, ele não atingiu o objetivo e ela pode abrir uma nova licitação, tá certo? Enfim, eu espero que você tenha entendido este vídeo e gostaria de fazer um convite para uma super aula grátis que eu vou ministrar em breve, uma aula 100% online, 100% grátis, em que eu vou pegar um dos temas mais difíceis da Lei 8666, vou explicar esse tema, vou entregar para você tudo mastigadinho, vou fazer um mapa mental sobre esse assunto e vou fazer questões de prova sobre esse assunto, ou seja, eu vou passar esse assunto complexo lá na tríade da alta performance, que é o meu método de estudos, o que eu desenvolvi quando estudei para concurso e que me fez passar em todos os concursos que eu passei. Hoje eu sou servidor da Câmara dos Deputados. Vou pegar um assunto, vou fazer a exposição teórica, vou fazer a esquematização daquele assunto e, por fim, vou resolver questões de prova. Ou seja, é uma super aula de aproximadamente 1h20, 1h30,
e seria com certeza um prazer te receber nessa aula. Então, para reservar gratuitamente a sua vaga, você pode aqui ou na parte de baixo ou de cima aqui do vídeo, eu não sei se você está vendo no Facebook, no YouTube, ou se está ouvindo no podcast, enfim, em algum lugar aqui você vai ter um link para poder reservar gratuitamente a sua vaga e acompanhar esse aulão que com certeza será imperdível. Eu vou ficando por aqui. Peço ainda que, se você gostou do vídeo, compartilhe, curta, comente e realmente me mostre que esse conteúdo tem sido relevante para você, porque assim eu fico mais motivado em produzir novos vídeos. Tá certo? Tudo bem? Então é isso. Fico por aqui. Abraços efusivos do seu professor Eliesley Silva.